Lance sobre Ele as tuas impossibilidades. Joga essas impossibilidades aos pés dele. Sim, nós invocamos a presença de Jesus neste lugar. Nós invocamos a presença de Jesus nesse ambiente, nesta casa. Leva, Senhor, que o vento da tua presença, que este vento da tua presença sopra, Senhor, no ambiente onde as pessoas estão agora. Espírito, que o teu vento, o vento que soprou em Pentecoste, sopra nos ambientes, Senhor, agora. Sopra nos ambientes agora. Sopra nos ambientes agora, Senhor. Nós profetizamos uma presença gloriosa, uma transfusão deste Espírito, uma transfusão desta presença nos ambientes. Que a fumaça da tua glória entre nas casas, Senhor, neste ambiente agora de impossibilidade, Senhor. Oh, meu Deus querido, meu Deus querido. Oh, Senhor, onde essa pessoa está agora, Senhor, que o lugar onde ela está, Senhor, seja um lugar de profecia. Não seja um lugar de reclamação, não seja um lugar de murmuração, seja um lugar de profecia. Sim, Senhor, seja um lugar de profecia. Começa a levantar aonde você está e começa a andar como o profeta faz. Em nome de Jesus, abandone o murmurador que está dentro de você. Abandone o reclamador que está dentro de você. Deixa Deus ressuscitar o profeta que está dentro de você. Ande na tua casa, onde você está. Se mova agora em profecia. Profetiza. Oh, em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Profetiza no teu ambiente, profetiza no teu ambiente, profetiza no teu ambiente. Recebe a glória de Deus no teu ambiente. Santo Espírito, Santo Espírito, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Eu sinto as pegadas dele. Receba, Yeshua. Receba, Yeshua. Santo é teu nome, Jesus. Santo é teu nome, Jesus.
grite Ele, grite por Ele, chame por Ele. Seja o teu nome, Jesus. Se você quiser ouvir Deus falar, se você quiser ouvir Deus falar com você essa noite, você precisa. Se você identifica a necessidade de ouvir Deus falar, se você quer ouvir Deus falar, ouça o que esse servo de Deus vai te falar essa noite. Onde você está, toma a sua Bíblia. Eu trouxe para compartilhar com você uma palavra que Deus nos deu essa semana, e eu quero ser bem rápido, mas eu quero que você tenha a sensação, antes de você dormir hoje, de você falar assim: hoje à noite Deus falou comigo. Deus falou comigo. E você vai, pega a sua Bíblia, abra comigo, compartilhe com alguém para assistir essa palavra. Deus vai nos consertar. Deus está nos chamando para conserto. Deus está querendo trazer conserto nesses dias para todos nós. É tempo de conserto. Fala para você mesmo, se não tiver ninguém com você, é tempo de conserto. Se tiver alguém, fala para quem está aí perto de você, é tempo de conserto. Então Deus, antes de Deus, tem muita coisa que nós estamos almejando que não pode acontecer sem antes houver conserto. Elias, antes de Elias clamar por fogo no altar, ele reparou o altar que estava em ruína. Antes de muita coisa que nós desejamos e até precisamos, antes dessas coisas acontecerem, precisa nós entrarmos numa rota de conserto. Precisamos entrar numa rota de conserto. Precisamos entrar num tempo de conserto. Eu sinto que esse é o tempo de nos consertar de alguma forma para Deus. 1 Samuel capítulo 13. Primeiro Samuel capítulo 13. Capítulo 3, versículo 8 ao versículo 14. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 8. Está escrito assim. Esse é um texto conhecido. Foi o momento em que o ciclo de Saul se fechou, e é o momento em que Davi, a chegada de Davi é anunciada. Você vê que ao mesmo tempo que Deus encerra um ciclo com um, Deus inicia um ciclo com outro. Deus, aqui nesse texto, Davi, embora o nome dele não é citado, mas aqui Davi começa a ser anunciado. E presta atenção numa coisa: Davi é anunciado. Daqui 3 capítulos, nós estamos no 13. No 13 Davi é anunciado. No 16 Davi é proclamado. Proclamação não é a mesma coisa de anunciação. João Batista anunciou Jesus. Dentro desse texto aqui, eu quero trazer uma palavra de ensino para a nossa juventude. E todo mundo que está do outro lado assistindo a gente, tem um bocado de gente aqui também, fazendo parte da equipe de louvor. Quem tiver menos de 100 anos é jovem. Então eu quero trazer uma palavra de ensino para nós, jovens. Você viu que eu falei nós?
Então está escrito assim, olha, verso 8: esperou, pois, Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, presta atenção, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então perguntou-lhe Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto eu via que o povo, deixando-me, se dispersava, e tu não vinha no tempo determinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado contra mim em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o sacrifício. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já tem o destinado para ser príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Logo de início aqui, existe 3 coisas que não podemos passar desapercebido nesse texto, nesse episódio. Aqui está o episódio do encerramento do reinado de Saul, que durou 1 ano. E está aqui, volta a dizer, o anúncio da chegada de um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia está referindo sobre Davi. Mas dentro disso aqui, tem 3 coisas que eu e você não podemos deixar passar desapercebido. Primeira, nós precisamos aqui analisar com olhos espirituais a fala de Saul. A fala de Saul, ela serve de ensinamento para nós. Aí, ó, entrou um pombo na igreja. Volta aqui para mim, Cleito. Se eu fosse Bertelli, eu diria: tudo fala. Eu estava dizendo que a fala de Saul, ela não pode passar desapercebida. Primeiro, quando Samuel chega, ele já fez o que tinha feito, se precipita, se antecipa, quebra um princípio, desobedece uma ordem instituída pelo Senhor. Quando Samuel chega, a fala de Saul tem que servir de ensinamento. Saul fala assim: olha, eu vi, Samuel. Quando Samuel pergunta para ele assim: o que fizeste? Ele fala assim: eu vi o povo se dispersando e eu me antecipei e ofereci o sacrifício. Preste atenção nesta fala de Saul. Saul estava dizendo assim: eu vi o povo de Israel se dispersando, se espalhando, e eu me apressei. Escute, primeiro ensinamento que você precisa receber, que eu preciso receber essa noite: não baseie as tuas atitudes de acordo com as atitudes das pessoas que estão à tua volta.
Fala amém. Não baseie a tua atitude de acordo com a atitude das pessoas à tua volta. Não seja um vai com as outras. Não fique esperando reações de terceiros para você fazer alguma coisa. Não baseie as tuas atitudes no que os outros estão falando. Nós estamos vivendo a geração da maioria. Se a maioria está fazendo, eu faço. O que a maioria está vendo, eu quero ver. O que a maioria está acessando, eu quero acessar. O que a maioria está fazendo, eu desejo fazer. Aprenda. Não deixe as pessoas, não deixe as atitudes das pessoas à tua volta determinar o tipo de ação que você tem que ter. Quer ver uma outra coisa que não pode passar desapercebidos aqui? Essa eu achei fantástica. Aí Saul fala assim: eu vi que o povo estava indo, e eu vi que os inimigos, os filisteus, estão vindo contra mim. Eu vi que os filisteus estão vindo contra mim. E eu me precipitei. Olhe para mim. Você sabe o que Saul está falando aqui? Saul está falando assim: eu vi os inimigos vindo, e eu não aguentei, e eu me precipitei. Sabe, deixa eu te dar uma instrução dessa palavra aqui. Não permita a pressão desses dias determinar tuas ações. Saul estava debaixo de uma pressão violenta, porque os filisteus estavam vindo. Os filisteus estavam chegando violentamente. Aí ele fala assim: eu me precipitei, eu me antecipei e ofereci o sacrifício. Pode deixar. Não deixa. Não deixa não. Nada. Deixa o bichinho. Não permita a pressão. Nós estamos vivendo dias de pressão. Por quê? Deserto é lugar de pressão. Não permita a pressão desses dias determinar as tuas ações. Ou não deixe a pressão desses dias te forçar a fazer alguma coisa desagradável a Deus. Não, pastor, eu fui forçado. Não deixe a pressão desses dias forçar você a fazer algo que Deus não mandou você fazer. Porque sob pressão Saul agiu, e sob pressão o reino de Saul foi rasgado e ele perdeu o seu reinado. Outra coisa, sabe uma coisa que a gente aprende aqui na fala de Saul? Não gaste seu tempo dando explicação. Vou te falar uma coisa que, sem medo de cometer equívoco, se Saul tivesse utilizado o tempo para se arrepender, talvez teria tido solução, ou talvez ele teria reparado o erro que ele cometeu. Para de ficar gastando o teu tempo dando explicação. Ocupe o teu tempo fazendo algo que ajuda você a reparar o teu altar. Fala amém. Não gaste teu tempo. Perdemos tempo demais dando explicação. Nós nunca vamos resolver nosso pecado dando explicação. Pecado só se resolve se arrependendo diante de Deus por eles cometido.
Se Saul tivesse se arrependido, talvez teria consertado o que fez. Perdeu o tempo dando explicação, mas começa, não, eu vi aquilo, você demorou de chegar, eu vi os inimigos, eu vi o povo espalhando. Perdeu tempo dando explicação. Pecado nunca se resolve dando explicação, tentando justificar. Não perca seu tempo dando explicações a respeito do seu pecado. Queridos, o que Deus tem ministrado ao nosso coração nestes dias é que nós precisamos agora parar tudo e discernir o tempo e as suas estações. Precisamos discernir tempos e estações. Ora, por que eu estou entrando e falando sobre esse assunto? Tempos e estações. Porque precisamos, eu creio que nós estamos vivendo dias onde nós precisamos demais. Nós precisamos cair com o rosto em terra, pedindo Deus o espírito de discernimento de tempos e estações sobre nós agora. Por quê? Porque eu e você, nós estamos vivendo dias de muitas vozes. Eu não sei se você está percebendo, são dias de muitas vozes. É possível que você já tenha visto, ao mesmo tempo, simultaneamente, 4, 5 pessoas, cada um falando uma coisa diferente. São muitas as vozes destes dias. Mas uma coisa você precisa compreender: que uma única coisa nos basta. E a única coisa que nos basta é obedecer o que nós já ouvimos. Uma única coisa é necessária: obedecer o que já foi dito. Preste atenção, o que vai mudar a tua vida não é uma coisa nova que você vai ouvir. E eu lamento de dizer, sei lá se eu lamento, que você não vai ouvir uma coisa nova. Não vai surgir alguém na tela do seu celular falando uma coisa nova que vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é o momento que você decidir obedecer o que você já ouviu. Aprenda isso, compreenda isso. Não fique sentado na poltrona da sua casa, esperando alguém trazer uma coisa nova para você se posicionar. Está na hora, e é mais do que na hora, de obedecermos o que já foi dito, de obedecermos o que já foi proclamado. Mas sabe de uma coisa? Quantas pessoas neste tempo, elas estão sentadas, confinadas, em quarentena, escolhendo para elas obedecer o que lhes são mais conveniente. Essa obediência, quando eu fico escolhendo, não, eu vou obedecer o que me é mais conveniente. Saul, eu vou obedecer o que é mais conveniente. Isso é um grau tão alto de mediocridade que você não tem ideia. Para de ser medíocre. Obediência parcial é igual a desobediência.
Não fique esperando alguém trazer uma coisa nova. Obedeça o que o Senhor já te falou. Aprenda a obedecer o que o Senhor já te falou. Você sabe por quê, queridos? São dias onde a justiça de Deus vai se manifestar. Sim, eu disse que são dias onde a justiça de Deus vai começar a entrar em operação como nós nunca vimos antes. Para que a justiça de Deus vai se manifestar? A justiça de Deus vai se manifestar para tornar conhecidos aprovados e tornar desconhecidos reprovados. Sabe por que existe justiça na obra de Deus? Existe justiça na obra de Deus para tornar conhecido os que são aprovados e tornar desconhecido os que são reprovados. Preste atenção no que eu estou te falando aqui essa noite. A justiça do Senhor se manifestou naquele momento, e a partir daquele momento na vida de Saul, foi um momento de reprovação. Você está reprovado. Era como se Deus estivesse falando nota vermelha para você. Você está reprovado, Saul. E quer saber? Saul se esforçou, arrancou os cabelos, simbolicamente, fez de tudo o que podia fazer para recuperar o que tinha feito. Já era. Ninguém consegue recuperar uma pessoa que Deus acabou de reprovar. Trabalhe, lute, viva uma vida íntegra, para que Deus nunca te reprove. Porque se algum dia Deus reprovar alguém, reprovar você, não adianta mais você fazer nada. Por quê? Por que Saul agora foi reprovado e tudo que ele fez não adiantou? Vou lhe falar uma coisa aqui. Não adianta tentar lembrar o nome de quem Deus esqueceu. Não tente lembrar o nome de quem Deus acabou de esquecer. Escute uma coisa: não tente ressuscitar o que Deus acabou de sepultar. Não tente lembrar de quem Deus esqueceu, porque não existe vento que consegue soprar o nome de quem Deus acabou de abater. É duro ouvir isso. É duro ouvir isso, sim. Deus não rejeita ninguém quanto à salvação, mas quanto ao ofício e a tarefas, sim, Deus rejeita. Nenhum vento pode soprar o nome de quem Deus já abateu. Sabe, querido, Saul é um exemplo. A vida de Saul serve como exemplo para todos nós. Que nosso negócio não é com as pessoas, nossas atitudes
não se baseia na pressão que os inimigos, que o deserto nos causa, mas as nossas atitudes, elas têm que ser atitudes coerentes com a vontade que Deus tem para nós. Eu estou te trazendo uma instrução da palavra de Deus essa noite. E quer saber de uma coisa? Nem fogo no altar de Saul valeu para alguma coisa. Porque quando Samuel chega, ele já fala: não, eu pus fogo aí no altar. Deixa eu te falar uma coisa: fogo não significa aprovação de conduta. Fogo não significa aprovação de conduta. Fogo significa bondade e misericórdia de Deus manifesta. Fogo não significa preguei, fogo caiu do céu, foi maravilhoso. Não significa que Deus está aprovando minha conduta. Aliás, abra-se parênteses, tem muita gente manifestando fogo, e são totalmente pessoas reprovadas pelo Senhor. Não se iluda, fogo não significa manifestação de aprovação de conduta. Não significa que Deus está aprovando a atitude de Saul. Vou te falar uma coisa: fique esperto com uma coisa chamada segundas intenções. Cuidado com segundas intenções, queridão. Escute isso aqui. Cuidado com esse sentimento, essa coisinha que existe lá no fundo da sua alma chamada segundas intenções. Quando as minhas boas intenções começam a ferir, quando as minhas boas segundas intenções começam a ir de encontro ao que Deus falou, não adianta. Não adianta mais nada quando as minhas boas segundas intenções começam a ir de encontro à instituição do princípio de Deus. E aqui Deus chegou, Samuel chegou e disse: cara, o que você fez? Não, olha a minha intenção. A minha intenção era das melhores possíveis. Diz por aí um provérbio que de boas intenções o inferno está abarrotado. Uma coisa é necessária, querido: depois que você ouviu a voz de Deus, depois que você ouviu a palavra do Senhor para a sua vida, nada mais cabe. Não, pastor, nem mais nem menos. Uma vez que você ouviu a voz de Deus, não cabe mais nada. Não cabe mais nada. Aqui Deus está fazendo a sucessão. Deus está tirando Saul e anunciando a chegada de um Davi. Nota que quem ungiu ambos foi Samuel. Foi Samuel que derramou o óleo na cabeça de Saul. Depois foi Samuel que derramou o óleo na cabeça de Davi. Mas a sucessão quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Deus fez a sucessão. Deus fez a sucessão. Trazemos esta palavra aqui hoje à noite para te dizer: obediência não caiu de moda. Obediência não é uma mensagem antiquada. Obediência é necessária para quem está caminhando para o céu. Em nome de Jesus, que as suas atitudes
não se baseie em circunstâncias à sua volta. Mas que as suas atitudes seja baseada no desejo de obedecer à voz do Senhor e da sua palavra. Vou lhe falar, vai ter sempre um caminho mais fácil para nós fugirmos da obediência. Eu acho que eu estou te dando algumas palavras aqui que podem te ajudar. Vai ter sempre um atalho. Sempre vai ter um atalho. Para fazer você fugir do que Deus já falou. Mas sabe qual é o meu conselho? E é engraçado, não tem nada de engraçado nisso, mas é engraçado. É que a desobediência e a precipitação sempre andaram de mão dada. Olha lá. O que custava ter esperado mais 5 minutos para Samuel chegar e fazer tudo e ser aprovado? Aquele dia era o dia da aprovação. Aquele dia o nome de Saul seria elevado. Está escrito aí. Samuel falou: hoje o teu nome seria anunciado. Mas agora não. Aquele dia era o dia, você sabia? O diabo, ele sempre vai trabalhar para tornar o dia da alegria em dia de tristeza. O diabo sempre trabalha para tornar o dia da aprovação no dia da reprovação. Em nome de Jesus, ame o princípio da obediência, querido. Carregue dentro de você, na tua imaginação, uma balança. Pese as suas atitudes, vê o nível de obediência que você está vivendo para com Deus. Vê o nível de obediência que você está vivendo para com Deus. Pese as tuas atitudes nessa balança. E aqui eu encerro te dizendo: não vale a pena, nem em nome da própria proteção, porque Saul está dizendo: em nome da minha própria proteção eu precipitei. Nem em nome da própria proteção, não vale a pena quebrar princípio por nada. Não vale a pena desobedecer o que Deus já falou. E pode ter certeza, vou te falar uma coisa aqui: se Deus já falou com você, não fica orando para Deus falar de novo. Se Deus já falou uma vez com você, Deus só fala uma vez. Se a luz já te mostrou qual é o caminho, não fique orando pedindo: Deus me mostre o caminho. Deus já te mostrou. E olha, eu vou te falar aqui, e eu quero, nesse momento, eu quero orar mesmo, eu quero interceder. Esse momento aqui, eu vou te dizer uma coisa sem sombra de dúvida. A cada dia que passa, o caminho da obediência está sendo menos pavimentado. O caminho da precipitação e da quebra de princípio, todo dia está sendo mais pavimentado. O caminho da obediência está sendo menos pavimentado. E eu te diria aqui que um dos segredos para ter sucesso na vida, um dos segredos para andar sim com Deus, é andar em obediência. Andar em obediência. Como é que está o nível
da tua obediência? Como está o nível da tua obediência? Como está o nível do seu comprometimento com os princípios estabelecidos por Deus? Como é que está teu nível de compromisso com aquilo que você sabe é princípio da palavra? Não cabe justificação com Deus. Com Deus só cabe uma coisa: arrependimento. Saul perdeu tempo justificando, dando explicação. Se você percebe que de 0 a 10 sua nota está lá embaixo quanto à obediência, você precisa se consertar dentro de casa nessa noite. Você precisa abandonar seu erro, parar de justificar, parar de culpar as pessoas, parar de culpar quem quer que seja. Entrar num estado de arrependimento e utilizar o tempo para se arrepender, para Deus te restabelecer no propósito dele. Como está o teu nível de obediência? Se arrependa. Hoje a palavra de Deus para a sua vida é: se arrependa. Que você caia de joelhos no chão da sua casa, do seu quarto, do carpete da sua sala, sei lá onde você está. Que os teus joelhos se prostrem diante do Senhor num estado de arrependimento agora. E você volte para a rota da obediência. Por quê? Nós estamos vivendo dias extremamente perigosos. E os que estão em obediência a Deus estão seguros. Os que estão em obediência a Deus estão assegurados de que serão guardados. Só isso. Espírito Santo, eu oro por essas pessoas que estão em casa nesse momento. Dirige o Senhor-me a Ti em oração agora. Tu és Deus. O Senhor os chamou, o Senhor os escolheu. Alguns deles que estão em casa foram escolhidos no ventre das suas mães. Outros foram encontrados pelo Senhor no caminho, mas eles são teus. Eu oro, Senhor, nessa noite para que o coração e a alma deles não sejam seduzidos por um engano, que eles não caiam, Senhor, na cilada do engano. O espírito da precipitação, do engano seja removido agora. Eu lhe peço, Senhor, para que a mão forte, a minha mão, Senhor, não consegue entrar no ambiente que ele está agora, mas a tua mão é longa, é extensa, e a tua mão, Senhor, consegue entrar, pegá-lo de onde está, Senhor, nesse estado de quebrantamento e de arrependimento, e levantá-lo outra vez. Não deixa, Senhor, meu Deus, não rasgue, não rasgue o chamado que o Senhor fez para eles. Senhor, Saul não tinha disponível a graça que não é tolerante, mas a graça que é longânima. Que a graça da longanimidade de Jesus te toque agora na sua casa. Que a graça do Senhor Jesus te levanta agora dentro da sua casa. O Senhor está vendo o estado do arrependimento do teu coração. Oh Senhor amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Restaura esse filho, restaura esta filha. Não deixe o pecado impedir a trajetória que o Senhor tem para eles. Não deixe a desobediência, Senhor, manchar o caminho que o Senhor traçou para eles.
Eu oro por eles agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Muito obrigado por nos permitir estar junto nesse tempo. Muito obrigado por o privilégio de ter nos dado a oportunidade de estar junto nessa noite. Se essa palavra serviu para você, ela pode servir para outro. Envia para alguém assistir e ser edificado. Que o Senhor te console, te fortaleça, te sustenta com mão forte, para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Deus te abençoe.